Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler o versículo 23. Diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, aqui há uma advertência para nós, que nós devemos ter o quê? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito conservado íntegros. Ou seja, precisamos cuidar dessas três áreas. Nós somos seres, tridimensional. Nós vamos entender que nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito, e temos que cuidar dessas três áreas. Tem pessoas que cuidam muito bem da área espiritual, mas não cuidam do corpo. Estão obesos, estão diabéticos, estão sem fazer nenhum exercício físico, estão comendo demais, estão sem cuidar do seu corpo. E isso se chama negligência com o templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo e precisa ser bem cuidado. Como que você não cuida bem do seu corpo? Como que você vai trabalhar para o Senhor, fazer a obra de Deus com o seu corpo doente, passando mal? Então, é preciso cuidar do corpo. Às vezes a gente acha, não, cuidar do corpo é vaidade, é orgulho, é isso. Não. O Senhor fala que nós devemos cuidar bem do nosso corpo. Aqui fala que Ele vai vir buscar a igreja e Ele quer encontrar a gente com o corpo, com a alma e com o espírito íntimo, irrepreensível. Então, vamos cuidar do nosso corpo. Quanto tempo, a gente às vezes gasta com outras coisas e não cuidamos do corpo. Então a gente precisa cuidar do corpo. Não adianta você cuidar só do seu espírito e da sua alma e deixar o seu corpo, porque é uma brecha para o inimigo atacar. Ele vai trazer doenças, enfermidades, problemas sérios, de saúde, e é uma negligência diante de Deus. Muitas pessoas às vezes ficam, com alguma doença séria, porque não cuidou bem do corpo. Diabetes, por exemplo, é uma delas, que a pessoa começa a ter problemas, é pré-diabético, mas não cuida e acaba ficando diabético, tomando remédios controlados, começa aí com um nível de ansiedade alto demais, não cuida do emocional, aí deixa a alma doente, começa a perceber que tem algumas questões que precisavam ser resolvidas e vai deixando acumular, vai jogando os lixos para debaixo do tapete, quando pensa que não, pode ter até uma loucura. Tem pessoas completamente malucas, loucas, internadas em hospícios, Outras não, mas na igreja tomando remédio controlado, não consegue dormir se não for mais com um remédio controlado, com depressão, com nível de ansiedade altíssimo. Por quê? Porque não está cuidando bem da sua alma. É preciso cuidar bem da alma. Tem um problema, tem uma situação, tem que ser resolvida, tem que buscar ajuda. Ajuda de um profissional, ajuda do pastor, ajuda de um amigo, seja quem for, mas precisa buscar uma ajuda. Nós precisamos trabalhar o nosso lado emocional. Quantas pessoas doentes emocionalmente dentro da igreja? Isso é inadmissível. Nós temos um Deus que nos cura, mas nós temos que buscar essa cura. E às vezes a gente não busca, não é mesmo? Vamos deixando a juntar questões, traumas de infância, situações de decepções, amargura. Às vezes no próprio ministério a pessoa vai se ferindo, se machucando, se fechando e se tornando uma pessoa doente. Então cuide da sua alma. E o espírito, então, nesse fala, Precisamos ler a Bíblia, orar, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra do Senhor fala que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Se você não ora, se você não busca o Senhor, se você não jejua, como você vai ter uma vida espiritual forte? Não tem jeito. O inimigo te coloca no bolso, Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar a palavra, você tem que buscar comunhão com Deus, enchimento do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que fala ali em Efésios, capítulo 6, versículo 10, é isso, que nós devemos o quê? Nos encher do Espírito Santo de Deus, Ele fala, revestivos do Senhor, Buscai o Senhor, seja fortalecido no Senhor e revestido da força do seu poder. Então, como é que a gente se fortalece no Senhor? Buscando o Senhor, buscando a palavra, lendo a palavra, participando de uma igreja, participando dos cultos, envolvido com a obra de Deus. É assim que a gente fica fortalecido no Senhor. Então, vamos cuidar da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito, porque se você deixa uma área sem cuidar, essa área vai ficar em trevas, vai ficar na jurisdição de Lúcifer. E aí você não pode reclamar de Deus,
Porque aí você deu lugar, você deu brecha. E a palavra do Senhor fala: não deis lugar ao diabo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe sua casa. Que o Senhor abençoe sua família. Que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.